O Jornal da Cultura discute hoje os rumos energéticos no planeta Terra. E vamos agora ao resumo das principais notícias desta terça-feira. A extração do pré-sal vai exigir 800 bilhões em investimentos. Empresários paulistas temem que novas metas para o meio ambiente acabem prejudicando o desenvolvimento das indústrias no estado. O Brasil só perde para os Estados Unidos na produção de etanol. Entenda o que o etanol representa na matriz energética brasileira. O governador Geraldo Alckmin anuncia os primeiros 4 meses de sua secretaria. Em Brasília, a presidente eleita Dilma Rousseff faz reunião para falar do programa de aceleração de crescimento. O Fundo Garantidor de Crédito afirma que qualquer negociação de compra do Banco Pan-Americano precisa ser aprovada pela instituição. Muda o rumo da investigação sobre a morte do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, da mulher dele e da empregada do casal. Na Inglaterra, o príncipe William anuncia o noivado com Kate Middleton e a imprensa faz a festa. Acompanham a edição de hoje o historiador e professor da Universidade de São Carlos, Marco Antônio Villa, a engenheira e auditora pública Fernanda Gianazzi e neste primeiro bloco, para falar sobre energia, o engenheiro e professor da USP, Hildo Sauer. 100 bilhões de barris em reservas a longo prazo. O pré-sal é a nova riqueza do país, mas vai disputar recursos, mão de obra e tecnologia com outros setores da economia brasileira. O horizonte é promissor, mas esconde enormes obstáculos. Tirar petróleo do pré-sal vai exigir bem mais que equipamentos capazes de perfurar rochas profundas. A exploração vai trazer riquezas, mas também exigirá investimentos em torno de 800 bilhões de reais. Na verdade, a gente tem o desafio técnico, tecnológico. Também há o desafio de treinar e de ter técnicos e pessoal capaz de elevar a produção de petróleo no país. O primeiro desafio que o novo governo vai enfrentar em relação ao pré-sal é a legislação. Está prevista para o início do ano que vem a votação no Congresso Nacional do marco regulatório que vai determinar as regras da exploração do petróleo na área do pré-sal. O governo quer mudar a legislação atual. O modelo votado em 1997 é o de concessão. Empresas privadas podem entrar na concorrência de exploração dos poços. Se ganharem, uma parte do produto é paga para a União em forma de royalties. O novo marco regulatório propõe o sistema de partilha. Os contratos poderão ser feitos diretamente entre a União e a Petrobras, sem concorrência. Empresas privadas poderão participar de leilões de exploração, mas neste caso, a estatal brasileira fica com pelo menos 30% do contrato. Também é prevista a distribuição para a Petrobras de exploração de áreas estratégicas do pré-sal no limite de 5 bilhões de barris de petróleo por meio da chamada cessão onerosa. O marco regulatório valerá apenas para 72% dos poços do pré-sal que ainda não foram concedidos pela União. O restante continuará com o modelo atual. Mas, para este analista, o modelo proposto acaba por criar reservas de mercado para a Petrobras. Se você tivesse uma empresa mais eficiente que a Petrobras para explorar o mesmo recurso, isso implicaria em maiores recursos para o Estado e para serem usados em benefício da sociedade como um todo. Os recursos do pré-sal irão para um fundo social e serão usados em programas de erradicação da pobreza, desenvolvimento tecnológico e educação. Por isso, o governo defende uma participação maior no gerenciamento das riquezas. A Petrosal, que vai ser o olho do povo brasileiro no pré-sal, vai ser a dona desse petróleo e vai ter um fundo que funcionará como um fundo soberano que vai administrar essa riqueza. E essa riqueza não será pulverizada, nem os governos vão gastar do jeito que eles quiserem. Vai ser investimento no desenvolvimento econômico e social do país. Professor Hildo, o senhor acredita na boa-fé desse modelo? Esse modelo, evidentemente, é um avanço relativo em relação à proposta que existia no modelo das concessões aprovado em 97. O grande problema deste modelo agora é que ele cria um conjunto de dificuldades. Primeiro, quem vai definir o ritmo de produção do petróleo, do pré-sal, daqui para frente? Nós temos que reconhecer que a era do petróleo, que permitiu o processo de urbanização e industrialização que nós temos hoje, com aumento em 5 bilhões de habitantes, somos hoje 6,7 bilhões de habitantes,
essa apropriação social da energia permitiu isso. A previsão é de que nas próximas 3, 4, 5 décadas o petróleo, que custa ainda hoje menos de $10 o barril, e no mercado é avaliado em 80, 90, 70 dólares. Por quê? Porque os substitutos possíveis do petróleo estão nesse nível de custo, trabalho e capital para produzir. Então o petróleo deve se exaurir. E todo mundo que tem reservas, e hoje 77% das reservas mundiais de petróleo estão na mão de empresas estatais, que o usam como recurso estratégico para organizar as suas sociedades no médio e longo prazos. Portanto, controlar o ritmo de produção. E com quem vai ficar essa diferença, essa riqueza, a diferença entre 70 dólares por barril no mercado e 10 no custo de produção, é que são as duas grandes questões. E eu acho que o modelo brasileiro não é adequado por isso. Nem o antigo e nem o proposto. Porque no proposto há uma ansiedade em arrancar o petróleo debaixo da terra, isso pode ser feito de várias maneiras, debaixo da terra e depois debaixo do mar. Colocá-lo e convertê-lo em moeda. O que se fará com essa moeda? Colocar num fundo lá no exterior, que será investido em quem? Títulos da dívida americana, japonesa, europeia? Eu entendo que na conjuntura atual não existe nenhum investimento no mundo que tenda a se valorizar mais do que ter reservas certificadas de petróleo debaixo da terra. Agora, do ponto de vista do trabalho, a Petrobras é uma empresa que tem um bom padrão com relação aos seus trabalhadores? Bom, preciso levar em consideração que ela normalmente tem normas internas bastante rigorosas, nem sempre cumpridas, né? E me preocupa, principalmente, até a declaração do presidente da República, que disse que queria tomar banho aí no primeiro jato, que jorrasse do pré-sal, e que segurança era uma frescura. Quer dizer, é esse o modelo que vai ser adotado? Quer dizer, a segurança do trabalhador, a saúde do trabalhador é vista pelo presidente da República como uma frescura. Não, a Petrobras tem normas. Agora, é preciso verificar se essas normas estão sendo cumpridas. Nós temos muitas denúncias. Ela tem normas que ela estabelece, inclusive para os seus subcontratados. Agora, o problema está na fiscalização disso. Com todos esses acidentes, do Golfo do México, isso pode criar uma regulamentação geral? Pode surgir daí uma regulamentação geral de regras de trabalho? Haverá resposta não só para o trabalho, como especialmente para as questões ambientais também. Nota que o Golfo do México, além das pessoas que morreram na explosão da plataforma, houve uma catástrofe ambiental, uma das maiores do mundo. E normalmente, quando aconteceram os acidentes nucleares, os acidentes químicos, como o Seveso, como o Bhopal, houve respostas muito claras no âmbito dos países e, em termos internacionais, na forma de criar um padrão de regulamentação e exigir aderência das empresas dessas operações. Naturalmente, isso vai acontecer também na exploração de petróleo de águas profundas e ultraprofundas, como é grande parte do volume do petróleo de pressão. Bom, continuando aqui a falar sobre energia, a discussão sobre recursos energéticos produzidos no Brasil tem no centro do debate sempre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. 2 pareceres contrários à obra dados pelo IBAMA devem adiar para o ano que vem o início da construção da principal obra do PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento do Governo. Nos sonhos do governo e nas águas do rio Xingu deve surgir a terceira maior hidrelétrica do mundo. Os custos podem chegar a 30 bilhões de reais. E a estimativa é que a energia gerada em Belo Monte possa assegurar, por exemplo, o abastecimento de uma região de 26 milhões de habitantes, com perfil de consumo elevado, como a de São Paulo. Tão grande quanto polêmica, Belo Monte é alvo permanente dos críticos. Entre os grupos contrários estão ambientalistas, povos indígenas e ribeirinhos. Segundo os críticos, a instalação da usina reduziria a vazão do rio Xingu e diminuiria a oferta d'água. Além das questões ambientais, eles duvidam da eficiência da sua produção de energia. Enquanto Belo Monte não vem, no que depender do IBAMA, o início das obras deve acontecer só no ano que vem. Claro, se forem cumpridas 40 pré-condições que vão da instalação de saneamento na cidade de Altamira até a proteção de tartarugas que desovam no rio Xingu. Entidades que lutam pela preservação da região enviaram um documento denunciando violação dos tratados internacionais no projeto de Belo Monte à OEA, a Organização dos Estados Americanos. A OEA deve decidir nos próximos dias se vai recomendar ou não a suspensão das obras. Vou fazer uma pergunta aqui muito básica, assim, por que a gente precisa de tanta energia?
Bom, a estrutura urbana industrial criada a partir da Revolução Industrial e com ênfase nos últimos 100 anos, comandado pelo sistema capitalista de produção, exige cada vez mais a intensificação da produção de mercadorias, de bens e a circulação de pessoas e mercadorias. E o que comanda isso, na verdade, sempre é a busca do lucro das empresas. De forma que crescimento econômico. O crescimento econômico e o lucro são o motor disso. A gente ouve os discursos de que nós precisamos mais energia para melhorar o bem-estar das pessoas. É verdade que hoje grande parte da população do mundo, parte significativa da brasileira, ainda exige acesso a melhores bens, a mais serviços e a melhores condições de vida. O que, para satisfazer, vai requerer mais energia. Mas o problema, a contradição permanente é de que, na verdade, grande parte da energia se dirige apenas para alimentar a razão fundamental, que é promover o crescimento para gerar a acumulação e não para distribuir melhor e melhorar as condições de vida da população. Agora, é uma maneira errada essa distribuição, né, da energia, porque a gente vê aí cidades que vivem às escuras no Brasil ainda. Vila, você está tão quieto hoje, o que houve? Não, estou ouvindo, só ouvindo. Não, essa é uma questão que tem de ser resolvida politicamente. O Congresso Nacional é esse espaço. Por isso que existe o Congresso Nacional, que a gente esquece muitas vezes, a gente faz todo um circo na eleição e esquece depois qual é o papel das instituições que foram colocadas em jogo no momento eleitoral. Nós temos um poder executivo, que foi escolhido agora uma presidente, e tem o Congresso Nacional, que é o papel, é o espaço para isso. Tem comissões na Câmara, tem no Senado, tem o papel da imprensa. Agora, essa é uma das discussões que se tem, que é a questão que se fazer com a Amazônia. Eu só gostaria de ressaltar rapidamente que existem outros grandes temas, né? Quando a gente fala em energia, que é a questão do Nordeste, por exemplo. A gente, em certo momento na história brasileira, nós não resolvemos um problema e passamos a deslocar para outra questão. E não vamos resolver esse problema na Amazônia. Daqui a 20 anos passará outro seu móvel de luta. Nos anos 50, 60 e 70, ou parte dos anos 70, fundamentalmente era o Nordeste. Tudo passava pelo Nordeste. O cinema, a música, a fotografia, o debate político, tudo, né? Só se falava em Nordeste e tal. Aí, de uma hora para outra, ele sumiu. Tanto que na campanha eleitoral, essa última, em momento algum foi discutida a questão do semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do mundo tal. Em que tem graves problemas, inclusive, de energia também. Mas, em momento algum, se tocou nessa questão. Quer dizer, a questão que se fica é o que vai fazer com a energia. Claro. A gente tem ainda mais aqui reportagens para a gente comentar sobre essa questão da energia e vamos falar agora sobre o etanol. Mais do que abastecer automóveis, o etanol vai ser uma das mais importantes fontes de produção de energia elétrica no país. A indústria da cana-de-açúcar espera multiplicar por 5 o fornecimento de bioeletricidade nos próximos 10 anos. O Brasil produz 27 bilhões de litros de etanol por ano. Só perde para os Estados Unidos, com 34 bilhões. Além do mercado interno de combustíveis, as exportações são uma promessa para o produto brasileiro. 15% a 20% do etanol produzido no Brasil é exportado. Só não é exportado mais porque os Estados Unidos e os países da Europa, que seriam os clientes do nosso etanol, colocaram barreiras alfandegárias. Bom para os exportadores e para o meio ambiente. O equipamento movido a etanol, ele emite 68% menos gás carbônico, virtualmente zera as emissões de enxofre, que causam chuva ácida, e as emissões de material particulado, que fazem a fuligem ou fumaça negra. Quando falamos em etanol, pensamos logo no combustível dos carros. Mas a cana-de-açúcar também serve para produzir energia elétrica. O setor responde hoje por 3% da matriz energética nacional e tem capacidade para chegar aos 14%, sem prejuízo do abastecimento de combustíveis. O bagaço da cana-de-açúcar é usado, é colocado em grandes caldeiras para que possa, com o vapor, se produzir bioeletricidade através de uma cogeração. Então, isso não compromete a produção do etanol de primeira geração, que nós chamamos aquele etanol que é produzido a partir da própria cana-de-açúcar. Este gerador, por exemplo, é movido com biocombustível. Ele produz energia suficiente para abastecer este estande que demonstra o potencial do etanol. Para o professor Goldenberg, ampliar a utilização da cana-de-açúcar na produção de energia elétrica é vital para o país. O potencial que existe de aproveitamento do bagaço para gerar eletricidade chega a ser quase uma Itaipu, o que vai ocorrer provavelmente nos próximos 10 anos. Vocês concordam, professor Goldenberg, que é um caminho sem volta o etanol? Veja, o etanol já existe no Brasil desde 1924, quando a
elite canavieira do Nordeste tentou criar um mercado adicional ao açúcar para sua plantação de cana-de-açúcar. No governo Getúlio Vargas, em 1934, ele foi tornado obrigatória a mistura do etanol à gasolina. E em 1975, em função da crise, do choque do petróleo, para dar resposta a isso, com um abastecimento interno, nós retomamos o álcool em nova escala, que já tinha migrado para o Sudeste, em São Paulo. No meio que o álcool já está aqui há muito tempo e a sua viabilidade está ligada diretamente, porque hoje produzir um barril equivalente de álcool custa no Brasil, com o câmbio atual, entre 40 e 50 dólares o barril. Eu falei antes que o petróleo continua custando menos de 10 dólares o barril. Portanto, a sua viabilidade econômica continua vinculada a essa trajetória do petróleo manter seus preços elevados, o que provavelmente vai acontecer. E a outra razão do etanol é que a cana-de-açúcar é renovável do ponto de vista do ciclo do carbono e, portanto, neutra. Praticamente neutra, dependendo dos combustíveis que se usa. Nesse sentido, globalmente é limpa, embora localmente, monoculturas Agora, e tal. Esse outro aspecto que eu queria falar. Quando a gente viaja aqui pelo interior de São Paulo, onde você via soja, laranja, agora é só cana. Você vê algum problema de a gente ter essa grandeza de terra e só com cana-de-açúcar? Não vejo nenhum problema, inclusive porque foram áreas que já passaram por diversas atividades econômicas ao longo dos últimos 2 séculos da economia paulista. Ali do começo do século XIX, quando o açúcar teve uma relativa importância no quadrilátero açucareiro, depois foi o café e assim sucessivamente. Eu não vejo, inclusive, porque nunca na história brasileira, recente, de 1930 para cá, os produtos agrícolas ou da pecuária foram tão baratos nos meios urbanos. Ou seja, hoje você teve uma verdadeira revolução no campo sem que tivesse, por exemplo, reforma agrária no Brasil. O mito do que a reforma agrária era a condição sine qua non para o desenvolvimento econômico das cidades foi derrubado pela revolução econômica que nós tivemos no campo. Ou seja, antes era a condição sine qua non, porque a industrialização só podia ter aumento da urbanização se fosse baratear os gêneros de primeira necessidade. O que acabou acontecendo? Faltava feijão, faltava arroz, faltava leite. Todo mundo passou, quem tem alguma idade, mais de 40 anos, por exemplo, certamente por carência de desaparecer isso ou desaparecer aquilo. Isso sumiu na realidade brasileira. E por quê? Porque houve uma revolução econômica feita pelo capital e não pelo Estado. Muitas vezes não é o Estado que determinou os rumos da atividade econômica. Foi o empreendedor que foi, por exemplo, na região do Centro-Oeste, grande parte foi o empreendedor individual. Eu preciso só ir adiante, professora, a gente já continua a falar mais aqui. Há 35 anos nascia o ProAlco, o Programa Nacional de Álcool. O arquivo especial de hoje lembra a iniciativa para substituir combustíveis fósseis por um combustível alternativo e renovável, o álcool carburante. Após a Segunda Guerra, a produção do petróleo cresce e os preços controlados pelas grandes multinacionais se mantêm estáveis. Mas a partir de 1970, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, passa a impor os preços. Ao fim da Guerra Árabe-Israelense, em 1973, o preço do barril passa de 2 a 11 dólares. A crise força a busca de outras fontes de energia. Em 1975, o Brasil cria o Programa Nacional do Álcool, o ProAlco. O objetivo era adicionar álcool anidro à gasolina e diminuir a importação de petróleo. Subsidiado pelo governo, o programa instala novas usinas, monta destilarias e incentiva pesquisas. O ProAlco também estimula a utilização do álcool como insumo industrial, em substituição aos derivados do petróleo, como a nafta. A partir de 1978, o Brasil passa a exportar álcool, principalmente para Estados Unidos e Japão. Novos conflitos no Oriente Médio, em 79, provocaram outra crise do petróleo. O governo brasileiro fecha acordo com a indústria automobilística para iniciar a fabricação de carros movidos a álcool. E a indústria paulista está preocupada com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP16. O receio é que a proteção do meio ambiente seja uma desculpa para a proteção comercial. A conferência será em Cancún, no México, entre 29 de novembro e 10 de dezembro. A 16ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU é mais uma oportunidade para os países estabelecerem metas de redução da emissão dos gases que provocam o efeito estufa. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, tem receio que as negociações internacionais sobre o clima afetem a economia brasileira.
protecionismos que para nós prejudica a nossa produção. Não é só a competição internacional que preocupa a Fiesp. Existe um grande temor que as questões ambientais possam tirar competitividade da indústria paulista em relação às empresas que são instaladas em outros estados brasileiros. É que São Paulo criou uma política estadual de mudanças climáticas que estipula uma redução de 20% nas emissões de poluentes até 2020. A lei ainda não definiu como cada setor da economia irá contribuir com a redução. Só estabeleceu como parâmetro que a queda será de 122 milhões de toneladas de CO2 emitidos em 2005 para 98 milhões. Como boa parte dos estados ainda não tem metas estabelecidas, a Fiesp entende que o Brasil pode enfrentar uma espécie de guerra fiscal do clima. Como país, era melhor que a gente tivesse uma legislação nacional para disciplinar a aplicação de políticas setoriais e políticas para a indústria, no sentido de que nós dessemos a nossa contribuição para combater os efeitos da mudança do clima. Qual a leitura que vocês fazem dessa preocupação dos empresários aí, que aparece na reportagem? É a reação, né, ao que pode vir e que é preciso, né, se controlar, precisa se normatizar. Evidentemente que é preocupante a postura dos industriais brasileiros, que eles se antecipam para já buscar, né, impedir avanços voltados ao meio ambiente. A gente vê isso em vários segmentos. Então, a postura da Fiesp é realmente lamentável num momento em que o mundo está assistindo isso, né? As geleiras derretendo, né? Todo mundo vivendo, sofrendo os efeitos da mudança climática e eles, então, já propondo situações de não cumprimento dessas metas. Existe uma profunda contradição entre os discursos e a prática em todos os níveis. É evidente que muitas vezes a questão da mudança climática, a aderência a certo paradigma, é usado no relacionamento comercial. Mas o fato concreto é que, apesar das várias conferências e da busca de protocolos para a redução das emissões de gases de efeito estufa, a fonte energética que mais cresceu desde 75, inclusive com ênfase a partir de 90, e previsão de mais crescer até 2030, nas previsões concretas, realistas, é o carvão, que é o pior em termos de contribuição para o efeito estufa. De forma que... Quem que produz mais carvão? Nos Estados Unidos se usa muito, na China, na Europa ainda também, Europa do Leste principalmente, na Alemanha ainda. O fato concreto é que o sistema capitalista de produção tem leis intrínsecas que o fazem produzir pelos caminhos que reduzem seus custos. Capital e trabalho permite maior acumulação. De novo... Então há uma dicotomia entre o discurso e a prática. Isso se revela em vários níveis, no nível global, no nível regional e no nível nacional, agora interno. De forma que o fracasso de Copenhague pode ser explicado por isso. Inclusive, o presidente Obama propôs uma agenda que mudaria a agenda energética americana para combustíveis mais limpos. Acontece que para colocar esses combustíveis mais limpos no sistema de produção vai se exigir mais trabalho, mais capital, portanto, redução da produtividade dos lucros. E por isso agravaria a crise econômica. E todo mundo está buscando fazer o capitalismo crescer com o objetivo de buscar a saída da crise. É uma situação complicada. O crédito de carbono é um mecanismo criado para ajudar os países desenvolvidos a cumprirem metas ambientais. O Jornal da Cultura explica como funciona o crédito de carbono e como é feita essa transação. Existem algumas formas de gerar crédito de carbono. O reflorestamento é uma delas. Plantar árvores ajuda a eliminar o gás carbônico, um dos 6 gases do efeito estufa. A adoção de energias mais limpas ou a reciclagem de lixo também viram crédito de carbono. Cada tonelada de CO2 que deixa de ser lançada na atmosfera corresponde a um crédito de carbono. E os países que precisam cumprir metas podem comprar. É uma forma de compensar o meio ambiente. Na prática, funciona assim. Uma empresa da Alemanha, por exemplo, deixa de cumprir a meta de redução de CO2 na atmosfera. Enquanto isso, aqui no Brasil, uma outra empresa transforma o gás do aterro sanitário em energia limpa, ou seja, contribui para a preservação do meio ambiente e, com isso, gera créditos.
A empresa alemã, por sua vez, recorre à empresa brasileira e compra a quantidade de crédito de carbono correspondente ao estouro da meta estabelecida. E esse crédito vale dinheiro. No Brasil, o valor fixado para cada crédito de carbono é de R$ 12,20, pouco mais de R$ 28. No mundo, esse mercado já movimenta por ano 140 bilhões de dólares. E o Brasil é o terceiro maior fornecedor de crédito de carbono no mundo, atrás da Índia e da China. E poderia lucrar ainda mais se o governo já tivesse definido as regras desse mercado. 6.000 toneladas de lixo chegavam todos os dias neste aterro sanitário em São Paulo, desativado em 2007. Agora é feito aqui um trabalho para acertar as contas com o meio ambiente. Os gases poluidores são transformados em energia limpa, o suficiente para abastecer uma cidade com 300 mil habitantes. O gás de aterro ele tem um grande percentual de metano, que é um dos gases de efeito estufa. Desde o início do projeto até agora, foram deixados de enviar para a atmosfera aproximadamente 4 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente, né? Em quanto tempo? Desde 2004 até agora. Este projeto é consequência do Protocolo de Kyoto, assinado no Japão em 1997. Os países participantes se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 5% até 2012. Quem enfrenta dificuldades para cumprir a meta recorre aos créditos de carbono. Este aterro emite créditos por evitar que o gás metano chegue à atmosfera. Projetos como este interessam ao Brasil, que por ser uma nação em desenvolvimento não tem obrigação de cortar emissões. O país pode contribuir com ações sustentáveis e lucrar com isso. Mesmo assim, seu desempenho no mercado mundial de crédito de carbono está muito abaixo de sua capacidade. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking do mercado mundial de carbono. São 460 projetos. Atrás da Índia, com 1.769, e da China, com 2.487 projetos. O principal entrave? Falta de regulamentação. Falta uma definição jurídica do que venha a ser um crédito de carbono. Quer dizer, é um título imobiliário. Qual é esse papel? Porque a definição jurídica, dizendo o que é, você já consegue colocar para o investidor qual é o tipo de tributo que incide sobre ele e como você poderá comercializar, inclusive em Bolsa de Valores. O Brasil lucra, em média, 750 milhões de dólares por ano com a venda de créditos de carbono. Para dar um impulso nesses números, a BMF Bovespa vai lançar o Índice de Carbono Eficiente, para ajudar empresas com créditos a oferecer. Bom, vocês me ajudem se eu estou errada, mas eu acho que o crédito de carbono parece uma contradição por enquanto, não é? Meio ambiente e mercadoria. A explicação acho que foi bem feita pela reportagem, mas acho que a questão que se coloca para os países mais dos países desenvolvidos e os emergentes é que os emergentes falam assim, bem, agora nós não podemos fazer o que vocês fizeram no século anterior, né? Então fica muito essa discussão. Quer dizer, vocês destruíram as florestas, fizeram isso, fizeram aquilo, e nós agora temos de mudar a nossa forma produtiva. E é bom lembrar que há um encarecimento também, né? Fazer uma série de mudanças no campo industrial leva ao aumento dos custos inicialmente e tal. Então essa questão tem de ser resolvida, uma questão complicada. A conferência de Copenhague, por exemplo, foi um grande fracasso. Tudo indica que as próximas também serão. A China não vai cumprir meta alguma. A China tem uma meta histórica, é ser a grande superpotência mundial, e não vai cumprir coisa alguma. Mesmo que ela tenha um número grande de programas, tá? Eu duvido que alguém possa, inclusive, auditar esses programas, acompanhar. Se na China é difícil a gente saber se os números reais apresentados pelo governo chinês são verdadeiros ou não, quanto mais esse tipo de programa. Então, e no caso brasileiro, existem problemas em relação a uma série de indústrias, mas já avançou-se muito em relação ao passado recente, né? Esses projetos, todos 3 mil na China, quase 2 mil na Índia. 460 no Brasil. Isso é tudo insignificante em relação ao volume total de emissões de carbono da atmosfera, que são monumentais. Hoje, 70%, mais de 70% da energia usada no mundo vem de combustíveis fósseis, essencialmente petróleo, gás natural e carvão. O resto é nuclear, e hidráulica, eólica, algumas fontes marginais. De forma que, se é para reduzir drasticamente o equilíbrio global, outras ações de governança mundial seriam necessárias,
E o problema fundamental está na forma como se organiza a produção em plano global. Por isso as contradições entre as conferências, os discursos e a prática insidiosa permanente que vai na outra direção. A regulamentação, inclusive, não é no plano brasileiro só não. É no plano internacional, porque hoje, para ser reconhecido como crédito carbono, há uma comissão que se reúne 6 ou 7 vezes ao ano em Bonn para reconhecer que aquele projeto é aceitável, por essa certificação. Isso é tudo marginal e tudo é protocolo de Quioto, que vence em 2012 sem nada substitui? Substituto negociado até o momento. Dizem que vai ser em Cancún, mas pelo andar da carruagem, os governos novamente vão dar preferência a resolver o problema da crise e crescer do contrário. É importante lembrar, a China ainda hoje consome per capita 5 vezes menos energia do que os Estados Unidos. E polui. De maneira que, per capita, a poluição americana é muito maior do que a dos chineses. Nós temos que olhar o mundo em nível per capita, porque afinal somos seres humanos iguais, não só de fronteiras entre países, como se tenta passar na discussão. A preocupação é essa, a mercantilização dessa discussão ambiental, né, que tudo vira business, né, o eco-business, o greenwashing e o marketing verde. Mas eu acho que nem é tão ruim. Se você usa um idioma que eles entendem, se funcionar, ótimo. É o caso que não... Sim, mas é mais marketing do que ações concretas, né? Professor Hildo, muito obrigado pela sua participação nesse bloco aqui. E a gente segue adiante com o Jornal da Cultura, que faz um rápido intervalo. A seguir, Geraldo Alckmin anuncia os nomes dos primeiros secretários do futuro governo. Em Brasília, Dilma Rousseff faz reunião para falar dos próximos 4 anos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que terá orçamento de mais de 100 bilhões de reais.